Ok, a paz do Senhor, como vocês estão, meus amigos, meus irmãos em Cristo? Aqui quem vos fala, irmão Alberto, pela misericórdia do Senhor, Diácono Funchal. Como vocês estão? Tudo bem? Olha só, nós já estamos no dia 6 de março de 2025. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, faltam 7 minutos para as 10 da manhã. Eu estava meditando numa palavra, e já tem bastante tempo aí que a gente ministrou uma palavra e subiu o vídeo no YouTube. A palavra que eu tenho para você, meu amigo, meu irmão, se encontra no segundo livro de Samuel, tá? Samuel 2, 9. 2, 9. É uma passagem muito conhecida, tá bom? E vamos estar lendo aqui. Olha só. Cujo título é A Bondade de Davi para com os filhos de Jonatã. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? O 2 fala: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Até aqui. Meus irmãos, esses dias eu relembrei essa passagem, é uma passagem, como já foi dita, e como é de conhecimento de vocês, bem conhecida, onde fala no momento que Davi, ele se torna rei, né? E ele se lembra da aliança, do pacto que ele fez lá atrás com Jonatas, né? Filho do rei Saul na época. Eles eram muito amigos, eles tinham uma amizade, um amava o outro. E nesse momento, né, que Davi, ele está já no trono como rei, ele se lembra que ele havia feito esse pacto, que ele iria, né, usar de misericórdia para com os filhos de Jonatas. E aí ele vai e chama, né, os seus servos e fala: alguém na casa de Saul para que eu use de misericórdia? Mas por que isso? Porque na época, quando o rei ele assumiu o poder, ele exterminava as pessoas, matavam, né, os descendentes do rei anterior, né, a qual ele assumiu o reinado. E Mefibosete, filho de Jonatas, né, quando houve a guerra, ele saiu corrido
ele estava sendo carregado, ele caiu e se tornou um coxo, né? De ambas as pernas, né? Aleijado, ou seja, não dava direito, né? E aí ele foi para Lodebar, né? Foi criado em Lodebar desde os 5 anos. E se nós pesquisarmos, né, o que significa Lodebar, o que era Lodebar na época, era uma terra seca, sem pasto, sem vida, sem alegria, né? Nada prosperava. E quem ficava lá em Lodebar eram os doentes, os enfermos, os pobres, os miseráveis. E olha só, Mefibosete nasceu em berço de ouro, nasceu na casa do rei, no palácio, né? Seu avô, Saul. Mas olha como é a vida, né? A vida, muitas das vezes, ela nos prega algumas peças, né? E alguns males vêm sobre as nossas vidas, de forma que nós não podemos impedir. Quantas pessoas nasceram ricas, seu pai era um empresário bem sucedido, e alguma atitude que ele cometeu, né, fez com que ele perdesse a sua riqueza, os seus bens. E aí a pessoa que nasceu na época rica, né, teve que conhecer a pobreza. Acontece muito isso, né? Não saber administrar os seus bens. E eu sempre falo que nós devemos ter 3 qualidades ou 3 virtudes. Quais, irmão Alberto? Inteligência, sabedoria e humildade. Porque não adianta a pessoa ser, um exemplo, um médico muito inteligente, ter um salário aí de 60 mil reais e não ter sabedoria para administrar aquilo que ele recebe, e ele não consegue prosperar, não consegue ter nada, porque ele não consegue ter a sabedoria para administrar os seus bens, o seu ganho. Recebe 60 mil em 5 dias, gasta, né? E aí nós vemos também pessoas que recebem aí um salário mínimo, né? E conseguem ter a sabedoria de administrar os seus bens. Então nós devemos ter esse cuidado. Sabedoria, inteligência e educação. Também não adianta você ser um CEO em uma empresa, um presidente em uma empresa, e você não dar bom dia para o seu porteiro, para o seu controlador de acesso, né? Não adianta você ter vários diplomas de graduação, pós-graduação, MBA, e você não dá bom dia, né, para o padeiro, para o caixa de um mercado. Então nós temos que ter essas 3 virtudes em nossas vidas: sabedoria, inteligência e humildade. E o pai de Jonatas, avô de Mefibosete, era rico, né? Porém não era sábio. Se nós formos analisar lá atrás, ele teve inveja de Davi quando Davi estava ao lado dele, lutando as batalhas. Nós não devemos ter inveja quando as pessoas prosperam, quando as pessoas elas começam a crescer. Pelo contrário, nós devemos sempre estarmos felizes, né? Porque a Bíblia fala assim que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com aqueles que choram. Meus irmãos, entendam, a bênção do seu irmão, ela pode te atingir. A bênção do seu irmão, ela pode te atingir. Então se alegre quando o seu irmão está bem, quando o seu irmão está feliz, quando o seu irmão está próspero. Entendeu? Olha só, eu vou contar um fato curioso que aconteceu comigo no passado. Eu tenho um irmão em Cristo, pastor Adriano, e na época ele tinha 2 carros. Ficamos muito felizes pela prosperidade do teu servo.
E teve um determinado momento na minha vida que meu carro ele ficou um mês na oficina arrumando. E o servo do Senhor, toda vez que tinha culto, ele passava aqui em casa e dava carona para nós. Olha só. Então nós devemos nos alegrar, né? Quando o nosso irmão está sendo abençoado, coloque isso no seu coração. Se o seu irmão está sendo abençoado, se alegre. Glorifique a Deus pela vitória do seu irmão. E olha só, voltando para Mefibosete, né? No momento que Davi pensa, ele faz a pergunta, e aí Ziba fala, existe sim, Mefibosete. E Davi fala, onde que ele está? Está lá em Lodebar. Está lá numa terra seca, numa terra pobre, numa terra árida, numa terra sem vida. E olha só o de repente de Deus na vida de Mefibosete. O rei fala, então vai buscar ele. Imagina só, meu amigo, minha amiga, meu irmão. O povo de Mefibosete com certeza nunca havia visto a carruagem do rei entrar naquela cidade. E foi lá. Foram buscar Mefibosete em Lodebar. E quando Mefibosete ele se apresenta diante do rei Davi, o rei Davi fala, Mefibosete? E olha só, Mefibosete muito sábio fala, teu servo. Teu servo. Ele não falou o que você quer comigo, estou numa situação complicada. Não, ele fala, teu servo. Nós devemos ser, muitas das vezes, agir com sabedoria. Da mesma forma, quando Ziba foi chamado por Davi, Ziba tinha servido a Saul. E aí Ziba fala, teu servo. Então nós temos muitas das vezes sabedoria, honrar as pessoas nos cargos que elas ocupam. E aí Davi ele fala, Mefibosete, você vai comer na minha mesa. Você vai comer junto com os filhos do rei, junto com os meus filhos. Ou seja, você vai voltar a ocupar a mesa que você ocupava no passado. E olha só que interessante. Naquele momento, Davi ele dá uma ordem para Ziba, né, para que todas as propriedades, tudo que era, né, de Saul, seja entregue na mão de Mefibosete. Olha o agir de Deus, olha o de repente do Senhor. Meus irmãos, hoje é dia 6/3. Eu não sei o que você está passando na sua vida neste momento. Meu irmão Alberto, nós já estamos no mês 3 e aquilo que eu tenho esperado ainda não aconteceu. Meu irmão, eu também tenho esperado um milagre da parte do Senhor. Mas não é por isso que nós vamos esmurecer, nós vamos nos entristecer. Deus é Deus de repente. Olha o que aconteceu com Mefibosete. Na manhã que ele acordou, né, naquela pobreza ainda, naquela vida miserável, sem expectativa de melhora. Porque onde você acha que passou na cabeça dele? Não, Davi assumiu o trono e ele vai me levar para morar com ele na casa, em sua casa, lá no palácio. Nunca, mas nunca. Pelo contrário, com certeza a cada dia que ele acordava e ele estava vivo, ele falava, graças a Deus que o rei não mandou vir me matar, vir atrás de mim, porque eu sou neto de Saul. Não. Houve o de repente de Deus na vida de Mefibosete. E olha que eu digo para você, eu sempre falo, isso é uma coisa minha. Tem pessoas que não acreditam, falam que não, mas a palavra ela tem poder. Esses dias nós fomos ministrados na igreja e o pastor falava, decrete sobre a sua vida, decrete, o pregador falava, decrete, nós devemos decretar na nossa vida vitória. O que você tem decretado para a tua vida na manhã deste dia? Já são 10:07. Decrete vitória. Eu tenho decretado na minha vida vitória. Vitória, vitória. Então, meu irmão, minha irmã, neste dia,
um dia ensolarado, um dia de vida, um dia de vitória. Se você acordou se você está com vida, está com saúde, vamos declarar neste momento vitória sobre a sua vida. Porque o de repente de Deus, ele vai acontecer. Basta você continuar esperando no Senhor, tendo fé. Porque você tem que ter fé, não querer que as coisas aconteçam pelas tuas mãos. Se você está esperando no impossível do Senhor, como eu também estou esperando, vamos crer que Deus é poderoso em agir. Deus é Deus de causas impossíveis, meu amigo. Aquilo que você consegue fazer com a sua mão, amém. Graças ao bom Deus. Mas se não dá para fazer com as suas mãos, entreguemos nas mãos de Deus. Ele é especialista em causas impossíveis. Vamos orar. Não sei se você ainda não consagrou ao Senhor esse mês de março. Vamos estar consagrando, ainda há tempo. Então você consagra aí as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Ora por mim e eu oro agora neste momento por você. Santíssimo Eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por esse dia 6, Pai, 6 de março de 2025. Pai, nós consagramos este mês nas tuas mãos. Pai, abençoa, Santo Deus amado, que o mês de março seja diferente do mês de janeiro, diferente do mês de fevereiro, que venha a ser com porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com um de repente na vida do meu irmão. Da mesma forma eu te peço pela minha vida, entra com um milagre, meu Pai, porque nós estamos esperando um milagre da parte do Senhor, um de repente, para que juntos possamos, meu Pai amado, aleluia, nos alegrar, meu Pai, para que juntos possamos fazer, Santo Deus amado, eu e meu irmão, o culto de ação de graça, glorificando a Deus, porque, Santo Deus amado, nós cremos que nós vamos estar lá na frente, nos alegrando e agradecendo daquilo que nós temos pedido hoje. Meu Deus, meu Pai, então, abençoa meu irmão. Se for uma questão de saúde, entra com a cura. Se for uma questão, meu Pai amado, de libertação espiritual, liberta. Financeira, meu Pai amado, abre as portas do céu, Senhor Jesus Cristo. Se for uma porta de trabalho, abre uma porta de trabalho, meu Deus. Ô Papai, o Senhor que é Deus, as causas impossíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitórias. Vamos lá, 7 vezes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós decretamos vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. E o que eu sempre falo é que Deus ele continue te abençoando, porque você já é abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.